Bom, a gente vai falar agora sobre mitos e verdades com o Dr. José Roberto. Mitos e verdades acerca da idade, acima dos 50 anos. Tudo bem, doutor? Tudo jóia, graças a Deus. Qual que é a idade Aniversário do doutor? da minha filhota. Hoje? Opa! Ah, meu pai, como que é o nome dela? Marina, Ô, Marina, parabéns! Que idade que ela tá fazendo? 8 anos. 8 anos de idade. O que você fazia com 8 anos, minha querida? Você lembra? Lembra? Doutor, Faz tempo, hein? faz tempo, doutor. Qual que é a idade do doutor? 48. 48, tá novo, tá novo. Vamos lá. Os mitos e verdades não é pra mim hoje. Não, não é, porque é só acima dos 50 anos os mitos e as verdades aqui. Vamos começar? Vamos lá. Então preste atenção, você homem e você mulher que tem mais de 50 anos, esses mitos e verdades são para você. E você pode também mandar a sua pergunta, é só ligar no 3315-1390 que a Fefe atende e passa aqui pra gente ao vivo na hora, o doutor já responde na hora. É a consulta grátis. Free. Free, totalmente free. Vamos lá, doutor. Mito ou verdade que depois dos 50 anos a memória diminui? Na verdade é mito, né? A gente pode ter mais dificuldade, um pouco de aprendizado, mas em geral a gente consegue ter uma memória normal, né? E um envelhecimento normal altera um pouco a memória, mas não a esse ponto de ser prejudicial. Aham. Mito. A gente fica esquecidinho um pouquinho só, né? Na maioria das vezes a gente fica mais desatento e muitas vezes tem algumas doenças associadas, igual a depressão, que interferem nessa memória e não o envelhecimento normal. Então é mito. Principalmente dos 50 muito mais idade, a gente pode ter um prejuízo, mas não ao ponto de ficar o famoso caduco. Ótimo. Mito ou verdade que depois dos 50 anos de idade as unhas enfraquecem? Pode acontecer, mas normalmente tem uma deficiência de vitamina D associada ou um problema na tireoide que leva ao enfraquecimento mais acentuado. Então a gente precisa estar atento a isso e não atribuir a idade simplesmente. Também é uma questão alimentar, né, doutor? Tem que comer certinho, né, para a unha ficar forte, né? E corrigir essas deficiências que a gente citou, se elas existirem. Perfeito. Mito ou verdade que homens acima dos 50 anos terão pelos nas orelhas? Dos 50 não diria, mas dos 60 e poucos sim, verdade. É verdade? Sério? Verdade. Depois dos 60 e pouco, todo homem vai ter pelo Começa na orelha. a ter mais pelo e começa a crescer as extremidades. Não fiquem animados homens que não é toda extremidade. Que Tá fique certo? bem claro isso. É orelha, nariz. Exatamente, não são todas as extremidades. Não adianta festejar. E por que cresce? Eu tô rindo do pessoal aqui nos bastidores rindo. Por que crescem as extremidades? As extremidades que são de cartilagem, elas crescem. As que não são de cartilagem, não crescem. Então, devido ao aumento dessa cartilagem, elas crescem. Só no homem que cresce, na mulher Não, também? no envelhecimento normal as mulheres também crescem, mas no homem mais acentuado, mais proeminente. Vocês escondem bem atrás desses cabelos, né? É verdade, a gente esconde as orelhas. Mas isso, no caso, é depois dos 60, não depois dos Normalmente mais proeminente de 60, 70 anos. 50. Tá, perfeito. Mito ou verdade que depois dos 50 anos os pés aumentam de tamanho? Normalmente não altera o pé, É. a extremidade, mas essa extremidade também não aumenta como outras que vocês pensaram também não aumenta. Também não. Você sabe o que eu percebo? Eu percebo Que começa a ter muito calo, muito joanete. joanete, exatamente. E daí o calçado Existem aumenta algumas deformidades, mas não pelo fato do pé em si aumentar como número. Entendi. É porque a gente costuma usar um tipo de sapato, né, durante a vida, depois a gente quer algo mais confortável, né, gente? Então talvez seja por isso essa associação. Começa a ter artrose, começa a ter mais dor, né? Mas dificilmente a gente tem um aumento do número por questão de aumento do próprio pé Entendi. por si só. Mito ou verdade que depois dos 50 anos de idade todo mundo vai ter catarata? Dos 50 eu não diria, Lu, mas com mais idade eu diria que todo mundo vai ter catarata. Em grau maior ou menor, vai ter catarata. Quanto mais idade, mais risco, e associado a doenças como diabetes, por exemplo, aumenta esse risco ainda. É mesmo? É o cristalino, que é uma lente que nós temos no olho, ela vai ficando opaca, que isso é catarata, né? E aí em graus maiores ou menores, e aí a pessoa normalmente vai ter que ir para a cirurgia para enxergar melhor de novo. Eita.
Mito ou verdade que após os 50 anos pode abusar da comida? Mito, mito e mito. Mito puro. Mito puro, porque a gente não pode abusar da comida, porque a gente já comentou aqui várias vezes, o nosso metabolismo diminui com a idade, então a gente deveria comer menos, sempre comer bem, de qualidade, mas comer menos, inclusive, tá certo? E fazer mais atividade física, então não pode abusar de jeito nenhum. E aproveitando um gancho no mito, ou na verdade anterior, na questão de olho, né? Nós vamos, mito ou verdade, eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta, se nós vamos ter dificuldade para enxergar de perto. Isto, todo mundo aqui já deve estar tendo com mais de 40 anos. É a síndrome então, do braço curto. É o braço curto, que se chama presbiopia. Isso é verdade. Isso aí cai bem nos seus 50 anos aí. Com 50 anos, podemos dizer que todo mundo vai ter o braço curto. Né? Sabe, né, gente? O que é síndrome do braço curto? Você que não está entendendo. Né? Tá entendendo? Né, doutor? Exatamente. Vamos lá. Mito ou verdade que depois dos 50 anos é imprescindível beber chá antes de dormir? Isso, na verdade, não tem um sentido. Na verdade, podemos dizer que é mito. Mas alguns chás relaxam e podem ajudar no distúrbio de insônia. Não é que obrigatoriamente a gente vai ter que beber. Então, seria mito. Mas beber chá não teria nenhum problema, principalmente chás relaxantes, como camomila, né, poderia ajudar no quadro de insônia. Entendi. Mito ou verdade que depois de 50 anos ficamos mais lentos? Lento de raciocínio, lento de agilidade? Até muito antes dos 50 anos. Sério? Tá certo? A gente começa a envelhecer no final da idade de adulto jovem, em torno de 25, 30 anos, e a gente começa a ficar mais lento. A prova disso nós vamos ver nas Olimpíadas agora. Eu lanço um desafio para quem vai ter alguém com 40 anos ganhando alguma prova de ponta, de velocidade, de agilidade. Então a gente fica mais lento. Depois de 50 mais, 60 mais, né? Então a gente fica mais lento, os reflexos diminuem, a força diminui e a gente fica mais lento e tem inclusive mais dificuldade para atravessar uma rua, e aí as barreiras arquitetônicas, o semáforo devia ser pensado nesse idoso que tem dificuldade para atravessar a rua. Mas normalmente quem faz o tempo do semáforo não tem a idade para pensar nisto, que nessa lentidão. Toca aqui porque eu adorei essa. Verdade, acho que tem que repensar no semáforo aí, né? Mais tempo para atravessar. Mito ou verdade que toda mulher após os 50 anos vai ter que eliminar o salto alto? Não, pode usá-lo. Esse salto pode continuar usando. Se a gente não tiver um problema sério na coluna, a gente pode continuar usando. Eu tinha minha avó com mais de 90. Abusadamente ela usava, porque aí é o risco de quedas. Não é que ela tivesse algum problema que o salto alto imprimisse alguma dificuldade. Mas aí aumenta o risco de quedas. Não, 50 anos, 60 dá para usar. Com mais idade é meio temeroso, principalmente pelo risco de quedas. Saudosa Hebe usava salto, hein? Um saltão, né, gente? Coisa linda de ver. Me espelho naquela mulher. Mas é perigoso. Perigoso. Né? Risco de quedas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, usar em ocasiões especiais. E olhe lá. Certo. Mito ou verdade que depois dos 50 anos a performance sexual cai? Na verdade, diminui o que a gente chama período refratário, que é o tempo entre uma atividade sexual e outra. E o estímulo sexual também muda. Então, aquela coisa de ver uma mulher e ficar todo animado, isso diminui, muda um pouco em relação, principalmente no homem. Porque aí ele precisa mais de estímulo, mais de carinho, mais de toque, para ter mais um estímulo sexual. Então, o visual diminui e passa a ter mais a questão de toque, parecendo um pouco mais com vocês mulheres, né, que aí precisa do estímulo e não só pelo visual. Então muda a característica. Então existe uma dificuldade maior, mas pode ter atividade sexual normalmente. E para encerrar os mitos e verdades de hoje, mito ou verdade que todo homem depois dos 50 vai precisar daquele auxíliozinho, daquela pílulazinha? Mito. Disso que nós começamos agora é mito. Se eu não tiver um problema circulatório, eu não vou precisar de uma medicação para ajudar na questão da ereção, né? Tá certo? Eu vou precisar ter outros tipos de estímulos que não só o visual, tá certo? E aí a gente não precisa exatamente de uma medicação. Se eu tiver um problema como um diabetes, se eu for fumante, se eu tiver um problema mais sério na circulação, aí eu vou precisar de uma ajuda daquela pílula. Naquela ajuda. Aí tem que procurar quem?
Na verdade, o geriatra, o urologista, né, até muitas vezes o vascular, para ver o grau de comprometimento, precisa fazer uma avaliação e ver a indicação se pode usar, não pode usar e outras situações. Adoro mitos e verdades. Se você tem algum mito, alguma verdade aí sem resposta, manda pra gente no vitrinelondrina@tarobá.com.br, tá bom? Obrigado, doutor. Uma ótima semana. Para todos nós. Obrigada.